Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Aparições aos discípulos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. João, capítulo 20, versículo 25. Hoje, segundo domingo da Páscoa, completamos a 8ª da ressurreição de Nosso Senhor, que juntamente com a 8ª do Natal foi mantida pela renovação do Concílio Vaticano II. Na prática, isso significa que durante 8 dias contemplamos o mistério da vitória de Cristo sobre o demônio e sobre a morte, aprofundado sob a luz do Espírito Santo. Por desígnio do Papa João Paulo II, hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Como explicou o Santo Padre na sua encíclica Divis in Misericordia, a Divina Misericórdia é a manifestação amorosa de Deus na história humana arruinada pelo pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1850, nos ensina que o pecado é o amor de si próprio levado até ao desprezo de Deus. A palavra misericórdia
vem de miséria e coração. Deus coloca a nossa miserável condição, ocasionada pelo pecado, no seu coração de Pai, amoroso e justo, fiel à sua vontade. Jesus morto e ressuscitado é a mais sublime demonstração da divina misericórdia. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito. E entregou-o à morte para que fôssemos salvos. Para redimir, o escravo sacrificou o filho. A paz esteja convosco. Deus, com sua infinita misericórdia, quer unir-se a nós para deixar o nosso coração tranquilo. Paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior, com Deus e com outras pessoas. Jesus dá-nos a paz, e o grande dom e fruto da paz no nosso coração é o perdão dos nossos pecados. O pecado deforma a alma e nos torna repugnantes, aflige o coração e abala as emoções. Nos exclui da vida divina, nos priva da graça santificante, das virtudes, dos dons, e nos torna escravos das nossas tendências e paixões, levando a criatura à perdição. Arruinado, o coração vive na angústia e frustração, sem achar o caminho da paz, da caridade e do céu. Uma nave à deriva e à mercê de toda sorte de tormentas. A conclusão é dura, mas óbvia. O pecado acaba com o ser humano. Desta forma, torna-se mandatório nos livrarmos dele. Santo Agostinho assim fala: e a vós, Senhor, que vedes claramente com os vossos olhos os abismos da consciência humana, o que de mim te poderia passar despercebido, mesmo que me recusasse a confessá-lo? Só Deus tem o poder para perdoar pecados. Jesus Cristo é Deus. Então ele transmite aos apóstolos tal autoridade. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. O Filho de Deus subiria para junto do Pai e não seria mais visível, de forma que deixa lideranças visíveis da Igreja, agindo com o poder do Deus invisível. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Deus enviou Jesus e Jesus enviou seus apóstolos. Ao sacramento do perdão dos pecados chamamos de penitência ou confissão, e é um sacramento de cura. Francisco diz que muitas vezes pensamos que confessarmos é como ir à lavanderia, mas Jesus, no confessionário, não é uma lavanderia. A confissão é o encontro com Jesus que nos espera tal qual somos. Por obediência a Ele e às coisas que Ele deixou, devemos sempre nos confessar com o sacerdote, que por sucessão apostólica recebeu tal competência do próprio Deus Filho. Por misericórdia divina, no sacramento da penitência, o Espírito Santo derrama graças e refaz a conexão, a ponte entre o pecador e Deus, corrigindo nossa alma como um funileiro conserta um carro batido e devolvendo a ordem ao coração. Cristo age em cada um dos sacramentos. Ele dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Meu filho, os teus pecados são-te perdoados. Ele é um médico que se inclina sobre cada um dos doentes com necessidade dele para os curar. Alivia-os e reintegra-os na comunhão fraterna. A confissão pessoal
É, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. O Senhor tem desejo infinito de unir-se a nós e devemos receber a comunhão, onde o Deus vivo vem habitar no vosso íntimo e ser amado, no nosso íntimo e ser amado como Ele mesmo nos orientou que fizéssemos. Devemos deixar que Ele nos toque e renove a nossa fé, para que possamos com Ele conviver na felicidade eterna do Reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.